Olá! Hoje estudaremos o capítulo 32 do livro de Êxodo. É um capítulo com uma história bem triste, mas que é necessária para tirarmos lições também para as nossas vidas. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que o povo, embora tenha tido uma demonstração grandiosa do poder de Deus no Monte Sinai, falando o próprio Deus, os seus mandamentos, embora os líderes do povo tivessem visto Deus ali em cima do monte, eles se esqueceram rapidamente de Deus. Viram que Moisés demorava a voltar e sugeriram que aquele Moisés que os havia tirado do Egito havia morrido. Embora eles tivessem visto a Deus, visto as maravilhas que Deus fizeram no meio deles, eles desejaram outros deuses para os guiar, porque pensavam que Moisés havia sido consumido pelo Deus. E fizeram um bezerro de ouro. E é interessante que, ao fazerem o bezerro de ouro, indo contrariamente à ordem de Deus, de fazer uma imagem de escultura de qualquer coisa, de adorar uma imagem de escultura, ter outros deuses diante do Deus de Israel, eles atribuíram àquele bezerro os méritos de terem tirá-los do Egito. E é interessante também que Deus, ao avisar Moisés do que estava acontecendo, Deus disse: ó Moisés, desce lá porque o povo que você tirou do Egito está se corrompendo. Mas não havia sido Deus mesmo que tinha tirado o povo do Egito? Mas é que Deus se colocou como o povo de Israel estava colocando. O povo de Israel estava deixando Deus de lado. Então Deus se deixou também deixar de lado. Está aí no verso 7, a fala de Deus. Triste, acontecimento triste, mas que ações precisavam ser tomadas. E no segundo ponto, vemos que Moisés tomou uma ação de interceder pelo povo. Moisés disse: Deus, não se ire contra o povo, porque Moisés sabia que a ira de Deus poderia consumir todo o povo. E Deus manifestou a Moisés o desejo de fazer isso, de que Moisés se afastasse do povo, que Deus iria consumir o povo e ia fazer de Moisés uma grande nação. Só que Moisés era um homem que não queria essa honra, e ele amava o povo, então intercedeu pelo povo e pediu que Deus se lembrasse, entre aspas, porque sabemos que Deus não se esquece, mas Deus estava se deixando esquecer, no sentido de como o povo não queria lembrar dele, Deus também fala: então vamos deixar ser assim. Mas Moisés pediu que Deus se lembrasse do que ele, Deus, havia feito. Não fora Moisés, fora Deus que agira. E que era o nome de Deus que poderia ser profanado se Deus decidisse destruir aquele povo. Porque as outras nações diriam de Deus. Afinal, era Deus que estava sendo glorificado pelas ações ali de libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés pediu, inclusive, que, se necessário, Deus tirasse o nome dele, Moisés, do livro da vida de Deus, em vez de destruir o povo. Moisés amava tanto o povo que se colocou como um sacrifício ali naquele momento. Mas Deus falou: não, Moisés, eu não vou riscar o nome daquele que não pecou contra mim, mas sim daquele que pecou contra mim. Terceiro ponto de destaque nesse capítulo é que
ao ver a idolatria, o próprio Moisés se irou. Ele havia intercedido a Deus para que Deus não se irasse, mas ele mesmo, Moisés, se irou. E Moisés quebrou as tábuas da aliança como um símbolo de que a aliança do povo com Deus estava quebrada ali naquele momento. E Moisés também destruiu o bezerro de ouro, que havia sido o ponto ali em questão principal ali, visível, do pecado do povo. E não só quebrou, mas espedaçou, esfarelou aquele bezerro e jogou o pó ali nas águas para que o povo bebessem do bezerro de ouro, para que ele soubesse que aquilo não era nada. E Moisés também agiu firmemente para punir com a morte aqueles que se recusassem a deixar o pecado. E clamou, aí o povo de Levi foi a favor dele, e eles saíram aí com a ordem de matar aqueles que se recusassem a deixar o pecado, e cerca de 3.000 pessoas morreram aí nesse momento. Triste, mas era necessária uma ação imediata, uma ação firme, porque, como está escrito no verso 25, o povo estava sem controle. Então, uma ação firme era necessária para controlar novamente o povo, para que o povo temesse a Deus e temesse pecar contra esse Deus também. Por que Moisés agiu dessa forma? Porque era preferível o povo sofrer nas mãos de Moisés e da tribo de Levi do que sofrer na mão de um Deus santo. Apenas 3.000 morreram, mas se Deus tivesse agido, talvez o povo inteiro ali naquele momento, sem intercessão de Moisés, talvez o povo inteiro perecesse. Gostou do guia de estudo da Bíblia desse dia? Compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco, e amanhã continuaremos vendo o restante dessa história.